Sejam muito bem-vindos à terceira semana do BIM Month 4. Estamos aí no sexto dia de transmissão do evento. Hoje estamos aqui com convidados muito especiais, Fernando Guimarães, Matheus Torre, ambos da RM+, Projetos Estruturais. Estaremos também aí com o André Barroso, que faz parte aqui de serviços profissionais da FF Solutions. Fernando, Matheus, queria já convidá-los aí para dar uma palavra inicial na abertura aqui do webinar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Emerson, todos que estão nos acompanhando aí. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, apresentando os nossos cases, a evolução do BIM na RM+, como que a gente se tornou referência. E é lógico, eu que como um dos sócios não poderia deixar de chamar o nosso BIM Manager, o Matheus, que vai apresentar todos os cases aí no detalhe para vocês aí. Vai ser um grande prazer. Obrigado pelo convite, viu? Boa tarde para todo mundo. A gente está bastante feliz de poder participar. É um tema que a gente gosta de falar bastante, né? Já participamos de alguns webinars, de alguns eventos desse tipo. Acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais disseminar e receber conhecimento, mais o mercado cresce, né? Então é um prazer estar aí, a gente está querendo contribuir. O André está por aí também. O André faz parte aqui ele é coordenador de serviços profissionais da FF Solutions aqui na frente de obras localizadas. André vai compor aí nossa mesa redonda junto com o Fernando e com o Matheus. André, se você quiser também ter alguma palavrinha aqui nessa abertura, fica à vontade. Boa tarde a todos. É novamente um prazer estar aqui discutindo com vocês aí, falar um pouquinho mais sobre BIM e tô ansioso aí para ver o que os nossos parceiros aí da RM mais tem para trazer para nós hoje. Maravilha. Boa tarde, André. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, antes da gente dar aí andamento, tá, com o webinar, eu vou fazer uma breve apresentação aqui com vocês, fazer uma recapitulação aí do que a gente já teve do evento, quais vão ser as nossas próximas palestras aí nas próximas semanas. Então, vai ser bem rapidinho aí já para a gente poder dar início junto com o Fernando, com o Matheus. Tenho certeza aí que está todo mundo curioso para entender, né, como que foi a evolução do BIM dentro da RM+, né, como que o mercado imobiliário, né, está se movimentando nessa questão, então não vou tomar muito do tempo, né, já para vocês poderem conhecer aí um pouco da palestra. Só me confirma, por favor, se a apresentação aqui, se a tela está aparecendo para vocês, por favor. Aqui para mim está aparecendo. Aqui também. Obrigado, Fernando. Bom, pessoal, vamos lá. A FF Solutions, ela nasceu em 1995, tá? Então somos uma empresa aí que já está há 27 anos no mercado de tecnologia da informação. Somos uma empresa com presença nacional especializada em oferecer soluções integradas e completas, tá? Desde serviços e consultorias a capacitação e softwares. Tá? A gente costuma dizer aqui na FF Solutions, o que a gente busca trazer aí junto aos nossos clientes é que a nossa missão é conduzir e apoiar a transformação digital do segmento de arquitetura, engenharia e construção. Então, nós buscamos ser o parceiro, né, ideal durante todo o processo de transformação digital dos nossos clientes, né, acompanhar eles do início ao fim durante todas as etapas. Falando aqui a respeito dos pilares de inovação da FF Solutions, os nossos pilares de transformação digital para o setor de AEC são focados em processos, né, com consultoria de implantação BIM, GeoBIM, a entrega de serviços, aí, desenvolvimento de soluções especializadas para cada cliente, a parte de tecnologia, né, onde a gente vem aí com parceria, né, com os maiores desenvolvedores de softwares do mercado, como a Autodesk, por exemplo, e a frente de capacitação, né, que é o nosso pilar aí de treinamentos, né, de educação voltada aí para o setor de tecnologia, para o setor de arquitetura, engenharia e construção, né, para os profissionais de AEC como um todo. Né? Então, tanto a capacitação individual desses profissionais, quanto a entrada, né, de treinamentos e capacitação aí, com as empresas, né, damos esse apoio também. Falando aqui em relação à nossa parceria com a Autodesk, hoje a FF Solutions é parceiro Platinum da Autodesk, né, é o nível mais alto de parceria no programa de parceiros da Autodesk ao redor do mundo, né? Então isso oferece aí para a gente, né, compete a gente a entregar soluções completas para os nossos clientes, né, nessas três frentes que eu comentei aí com vocês, né, na parte de processos, serviços, treinamentos, né, tecnologia e capacitação.
isso com uma experiência técnica sólida e comprovada, né, que ajuda aí e traz para os nossos clientes maior eficiência e vantagem competitiva para a empresa. Falando aqui da capacitação, né, o pilar de capacitação, a gente lançou no início desse ano a Build Lab Academy, que é o nosso pilar aí de capacitação, né? Então, é através da Build Lab Academy que a gente traz os treinamentos, né, que a gente busca aí capacitar os profissionais de AIC para que eles sejam agentes transformadores da arquitetura, engenharia e construção do Brasil, né? Então, nosso objetivo é realmente transformar cada profissional num agente transformador, né, em ser uma pessoa aí de impacto, né, em toda essa questão que envolve a transformação digital como um todo. A gente possui a solução Enterprise, né, da Build Lab Academy, que são jornadas personalizadas para a empresa, e o desenvolvimento, inclusive, de uma plataforma específica de treinamentos para cada empresa, né, voltada ali para a necessidade da empresa, voltada ali para o momento que a empresa se encontra. Falando aqui de forma geral da agenda do BIM Month, né, então a gente já passou aí por uma série de encontros aí com palestras bem relevantes, com palestras com muito conteúdo voltado para o setor de arquitetura, engenharia e construção, e hoje estamos aqui com a presença especial da RM+, Projeto Estrutural, né, então estamos aí com o Fernando Guimarães, que é Head de Negócios da RM+, o Matheus Torre, que é BIM Manager. Eles vão trazer aí para a gente toda essa questão de evolução do BIM na RM+, então como que foi o processo ali deles e no mercado imobiliário. Então já passando aí a palavra para o Fernando e para o Matheus. Fernando e Matheus, a mesa aí é toda de vocês, fiquem muito à vontade para a apresentação. Legal, eu vou começar então aqui a apresentação introduzindo como é que foi a implementação do BIM na RM, contando a história. Vou deixar para o Matheus depois falar a parte mais técnica, dentro dos processos que ele colaborou muito aqui, foi o pilar dessa implantação. E para isso eu vou então compartilhar a tela com vocês aqui. Aí quando aparecer, se alguém puder confirmar, por favor, se já está ok, aí eu já inicio aqui. Foi. Foi? Uhum. Legal, pessoal. Então vamos lá, com muito prazer vou apresentar para vocês aqui a evolução do BIM dentro da RM+, e qual foi também a nossa visão, né, como um dos players do mercado imobiliário, como a gente enxerga isso no mercado imobiliário dos nossos clientes, essa evolução. Para quem não conhece a RM, também acho interessante introduzir, né? A gente faz projeto estrutural, como vocês bem introduziram a gente aí, mas hoje, dentro desse mercado de estrutura, a RM é o maior player, a maior empresa de cálculo estrutural do Brasil. Então, a gente tem uma representatividade bem grande nesse mercado e vem crescendo muito nesses últimos anos. Vou mostrar alguns números aqui para vocês também. Com relação a BIM, como começou, né? A empresa começou em 2012, com eu e meu sócio, que está nessa foto, mas BIM de verdade, para fazer BIM, entregar projetos dentro do conceito BIM, foi em 2018. E a história, assim, já vou contar como é que foi, não foi nada assim muito planejado, tá? A verdade, a gente já tentava vender o BIM há algum tempo. E o BIM não é novo, né? Há muito tempo já se fala de BIM, não é nenhuma novidade, assim. Mas é que a implementação foi lenta, né? Quando a gente começou a falar de BIM, acho que pouca gente ainda sabia. Quando eu me formei, já existia o BIM, mas pouca gente sabia. Então, a gente oferecia o BIM para o mercado, mas pouca gente ainda comprava dentro do nosso segmento, que é o de imobiliário, construção de edifícios verticais de residência e comercial, né? Poucas empresas, construtoras, incorporadoras faziam questão, entendiam o que era o BIM, quais eram os benefícios. Foi em 2018 que a gente conseguiu fechar o primeiro projeto em BIM. A gente sempre oferecia o BIM, falando, não, a gente faz BIM, só que a gente não tinha nenhuma licença de Revit dentro do escritório, nenhum profissional que soubesse mexer no Revit dentro do escritório. Eu mesmo nunca tinha aberto o Revit dentro do escritório, na minha vida. Mas a gente fazia o BIM, a gente entregava BIM. E então, em 2018, quando um primeiro cliente falou assim, vocês fazem? Então, a gente faz, claro, a gente é especialista em BIM. E assim foi que a gente fechou o nosso primeiro projeto, sem equipe, sem licença, sem nada. A gente só tinha a promessa que a gente ia fazer. Era um desafio. E essa foto aqui não foi nosso primeiro escritório, foi o escritório de 2018, né? Então, nessa época aqui que a gente fechou o BIM, eu até fiquei surpreso, porque a gente parece bem mais novo, só faz 4 anos. Então, acho que fazer projeto em engenharia provavelmente envelhece mais as pessoas. E então, a primeira ação nossa, pessoal, foi trazer o Matheus, que vai apresentar para vocês aqui em breve.
O Matheus, ele tem 15 anos de BIM. Quando a gente foi trazer ele para a empresa, já tinha 15 anos de BIM já. Aí a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é, pô, como que o Matheus tem 15 anos de BIM? Olha a foto dele aí. O cara tem 15 anos, né? Então o Matheus é muito novo, mas ele começou com BIM já desde os 10, né, Matheus? Então desde cedo já começou a trabalhar com BIM. Então tem muitos anos de experiência, quase meia vida já, né, Matheus? Trabalhando em BIM. E então ele foi o primeiro investimento nosso. Falou, a gente não sabe, ninguém sabe, vamos trazer alguém que saiba. Foi essa a nossa estratégia, com o projeto fechado já, né? A gente trouxe o Matheus e ele foi responsável, então, por fazer o diagnóstico da empresa, o que a gente precisava fazer, quais licenças comprar, que software utilizar, né? Criação de famílias, templates, scripts, tudo que a gente precisava, BIM Mandate, todos os fluxos de projeto em BIM, o Matheus foi responsável aí no início, lá em 2018. Aparentemente, como vocês podem ver na foto, o Matheus estava muito contente com esse desafio, bem sorridente, mas não demorou muito até ele encontrar as primeiras dificuldades aí do nosso mercado e ver que o caminho não ia ser tão fácil. E não foi fácil e não tem sido fácil, né? A gente, como pioneiro nesse mercado, a gente tem os nossos desafios, né? Desvendar, entender como é que funciona, como é que consegue implementar. Então a gente tem uma série de dificuldades dentro do nosso setor aqui de estrutura, né? Como toda tecnologia que a gente implementa, tudo algo novo, tem as dificuldades. E a primeira delas é capacitação. Até gostei muito da introdução de vocês aí, do propósito da FF Solutions, que é de transformar e criar agentes transformadores. Eu acho que tem muito a ver com o nosso aqui também. Para quem conhece RM+, o nosso propósito é bem claro para todo mundo, é transformar a engenharia. Então, acho que a ligação está muito grande. A gente também tem o nosso braço acadêmico, o RM Academy, que é justamente para capacitar os profissionais de mercado, e um dos cursos, né, um dos conteúdos que a gente fornece lá é justamente para trabalhar estruturas dentro do BIM. Então, acho que a principal dificuldade era essa capacitação. Então, a gente não tinha esse know-how dentro do escritório, a gente tinha que educar, tinha que ensinar as pessoas. E, fora isso, dentro do nosso fluxo de projetos, de estrutura, nós temos os softwares de modelagem estrutural. Talvez alguns conheçam, né? O mais famoso é o TQS, que a gente usa, nosso principal fornecedor de software hoje, né? A gente tem mais 50 licenças, então, olha só, FF, a gente tem 50 TQS, hein? Será que a gente vai chegar em 50 de Revit também? Vocês vão estar bonito na história, hein? Então, 50 licenças de TQS a gente já tem. E o TQS, ele é um software que você consegue até trabalhar com exportação em FC, mas ele, para quem quer atuar com BIM em todo o potencial que o BIM pode oferecer, a gente não precisa também exportar esse modelo para um Revit e fazer os refinamentos, que o Matheus provavelmente vai falar mais no detalhe para vocês depois. Então, essa era a primeira dificuldade. A gente tem os softwares que a gente precisa integrar. Tem o TQS, tem o SAP 2000, o ETABS, outros softwares que a gente utiliza. Como, então, utilizar essa integração da melhor forma, da forma mais eficiente? Outra coisa, tenha softwares diferentes para cada solução estrutural. Então, se eu trabalho com concreto, eu vou para o TQS. Se eu trabalho com alvenaria, provavelmente eu vou usar um SAP 2000 ou planilha de Excel, como muitos escritórios fazem. Então, e o AutoCAD, já com tudo, com uso de Lisps, automatizado, como é que eu faço esse mesmo ganho de produtividade dentro do Revit? O modelo de alvenaria, ele fica muito mais pesado com o de concreto. Como que eu vou fazer o modelo ficar mais leve, para o cliente consiga visualizar, para que a gente consiga operar aqui internamente? Então, investimento em máquinas mais potentes, com placa de vídeo também foi necessário. Então, as dificuldades foram muitas, né, Matheus? E os primeiros anos de muito trabalho e evolução até chegar no patamar que a gente está hoje, tá? Logo na sequência, né, quando a gente enxergou esses primeiros desafios, as dificuldades que a gente teria de implementar e desenvolver projetos em BIM, não só desenvolver os projetos em BIM, mas desenvolver com eficiência, porque isso é importante. Para a gente implementar uma tecnologia nova, mesmo que ela entregue muitos benefícios, como é o caso do BIM aqui, a gente precisa tornar ela viável economicamente. Então, a gente precisa tornar ela eficiente, ter ganho de produtividade dentro do escritório. Então, como que a gente fazia isso? Como é que a gente faz isso? A gente implementou, em 2019, o time de inovação. A gente criou um time de inovação dentro da RM+, e essa foto foi no evento lá da Constru Digital, que a gente expôs alguns cases nossos para o mercado de Construtex, né? Então, que cases são esses? O que o time de inovação faz?
principalmente desenvolvimento de plugins. A gente tem hoje mais de 25 plugins que a gente desenvolveu dentro do Revit, plugins que automatizam alguns processos. Então, por exemplo, para eu fazer uma elevação de uma parede de alvenaria estrutural, hoje eu faço ela automaticamente, a gente tem um plugin de elevação automática, então eu clico num botão, já sai a elevação com todos os elementos estruturais, com grout, armação, de todas as paredes do pavimento. Há vários plugins também para documentação, planta de formas, essas coisas a gente também desenvolveu. O próprio lançamento dos blocos estruturais também é automatizado, de uma forma mais eficiente. Então esse time de inovação ele vem para resolver as dores do dia a dia. Então toda a equipe tem ali as dificuldades, no dia a dia para desenvolvimento do projeto, o time de inovação vem, analisa quais as dores, quais as dificuldades, qual o tempo de implementação, qual o custo-benefício, coloca então ordem de prioridade e começa a desenvolver a solução para essas dores, com muito uso de programação, principalmente C#, Python e Dynamo também. Então, otimização de projetos. E o volume de projetos em BIM começou a crescer, não só o de BIM, projetos no geral, a empresa começou a crescer muito, pelo fato de investirmos em tecnologia, investirmos em BIM, isso contribuiu, claro, o time de engenharia também muito bom, tudo isso fez a RM crescer bastante e aumentar o volume de projetos. Aqui eu começo a trazer para vocês alguns números dessa evolução. O número de projetos da RM, isso aqui os números que a gente fechou em 2018, em 2019, 2020, 2021 e 2022. A gente vê, foi uma crescente, 2002, claro, está menor que 2021, porque a gente está contabilizado até final de julho, né? Mas a tendência é provavelmente superar 2021, porque está num ritmo bem forte. Mas o mais importante aqui é trazer para vocês quanto representava o volume de projetos em BIM em 2018 e quanto representa hoje. Então a gente vem de 2018, foi o primeiro projeto, a gente teve 58 projetos fechados no método tradicional, onde eu vou entregar só a planta 2D, DWG ou PDF para o meu cliente, e um projeto com modelo BIM. Para 2019, 4 projetos em modelo BIM. 2020, 11 projetos, então vai vendo um crescimento mais que 100%, né, mais que dobrando por ano. E 2021, um grande salto ali, de 11 para 34. Então, a gente triplicou um número que já estava crescente, foi para 34 projetos. Hoje, como vocês podem ver, em 2022, ainda temos minoria dos projetos, menos da metade, são projetos em BIM. A gente tem muito que crescer. Hoje, 1/3 dos nossos projetos são em BIM. 1/3. Só que é uma evolução muito grande. Falta ainda 2/3, eu acho que é um caminho muito grande, ainda falta bastante. Mas se comparado a 2018, que foram ali 4 anos atrás, é uma evolução absurda. A gente não tinha nada, tinha um só. E esse quando a gente fechou esse com os nossos parceiros de mercados, concorrentes, tinha zero, assim, era muito pouca gente que trabalhava com BIM nessa altura. Isso mostra para quem está nos ouvindo aqui, para o pessoal, a evolução do uso de BIM no mercado imobiliário. E eu já consigo passar para vocês também uma visão que eu tenho para os próximos anos, porque desses 53 aí que a gente foi contratado para entrega no método tradicional, muitos desses clientes já estão virando a chave já. Se não estão, eles querem. Falta só capacitação. Gente para ensinar, gente para ajudar, consultoria BIM, pessoas como FF, empresas como FF que estão ali fazendo um esforço para implementar, para capacitar os profissionais e as empresas para que elas utilizam. Mas todos estão querendo. Então, eu acredito que para 2023 já vai ser metade, 2024 já vai ser mais da metade, e em breve a gente vai ter todos os projetos atuando em BIM aqui. É uma questão de capacitação e maturidade das empresas. Aqui, pessoal, a foto do nosso escritório atualmente, então, eu apresentei para vocês lá no início da apresentação como era o nosso, uma fotinha uma parte ali do escritório que a gente estava reformando em 2018 e como ele é hoje. Então, a empresa cresceu muito também. É claro que o BIM, a implementação de BIM e tecnologia no escritório contribuiu com esse crescimento, porque isso gera atratividade, as empresas, as construtoras incorporadoras buscam por parceiros que inovem, que utilizam tecnologias novas, né, que utilizem BIM. Então, quero trabalhar com alguém que faça projeto em BIM. Você não acha muitos escritórios que atuam bem em BIM. Eu falo, até criei uma expressão nova que eu estou utilizando recentemente, que é o Real BIM e o Fake BIM. Tem as empresas que fazem o Fake BIM e as que fazem o Real BIM. Então, é difícil você achar uma pessoa que faz o BIM real ali, de verdade.
E quando você encontra, ainda mais essa crescente demanda por BIM, essa empresa que consegue entregar, ela tende a crescer bastante, porque é escasso. É escasso. Isso vem a valorização do serviço, valorização do profissional, todo mundo que aprende, né? A gente apanhou muito para implementar, o Matheus sabe, vai apresentar isso para vocês, não foi fácil, mas quando a gente passa ali, é que nem entrar no mar, quando você quebra as primeiras ondas, consegue passar por elas, aí vem o mar mais tranquilo. Então, acho que a gente já passou pelas ondas aí, a quebração de ondas, e agora a gente está pegando o mar mais tranquilo, um cenário mais estável para o nosso fluxo BIM. E com o mercado virando essa chave, todo mundo pedindo BIM, todas as empresas vão ser obrigadas a fazer essa migração e passar pelo que a gente passou. Só que quando elas estiverem quebrando as ondas, eu já estou lá na frente nadando de braçada. Essa é a nossa ideia, a ideia do Oceano Azul, né? Então, o escritório cresceu bastante, assim como o BIM cresceu dentro dos nossos projetos. Pessoal, como que é hoje o panorama aqui, a posição atual da RM com relação a projetos BIM? Hoje temos mais de 1,6 milhões de metros quadrados construídos. Na verdade, aqui no nosso caso, é metros quadrados projetados, né? 1,6 milhões de metros quadrados projetados em BIM no escritório. Só para vocês terem uma ideia, por ano, no último ano a gente desenvolveu pouco mais de 3 milhões de metros quadrados, e nesse ano agora a previsão é em torno de 4 milhões de metros quadrados. Esse 1,6 é o acumulado, né? Mas se for pegar a representatividade atual, provavelmente esse ano mesmo a gente dobra de 1,6 para 3 milhões, a gente vai para próximo de 3 milhões até o final do ano de metros quadrados projetados em BIM. Então é um volume considerável, isso são 75 projetos, tá? Modelados em BIM aqui, com a estrutura pronta para o conceito BIM. Então é bastante experiência que a gente desenvolveu. A gente saltou daquele um projetinho lá em 2018 para um total de 75 projetos agora. Eu acho que não tem nada melhor do que a prática para você desenvolver uma tecnologia ou qualquer conhecimento. Comece a fazer, que nem a gente lá atrás, você faz, faço, nunca nem tinha aberto o software. Comece a fazer, busque conhecimento, busque pessoas, como a gente trouxe, montou nosso time, pega quais são as dificuldades, soluciona, e depois de 75 projetos, você vai ter já corrigido um monte de coisa, já vai estar bem melhor. Então, hoje o nosso cenário é muito mais evoluído, não é à toa que as empresas nos procuram, as construtoras incorporadoras procuram a RM para desenvolver os primeiros projetos deles em BIM, não é à toa que a gente está aqui também apresentando isso para vocês, o tempo todo, né, Matheus também, o Matheus está comigo em vários eventos, várias reuniões, apresentando o nosso método de trabalhar, porque a gente acaba se tornando uma referência depois de tanto tempo, depois de tantos projetos. É uma procura crescente, todo ano cresce o número de clientes nossos que atuam em BIM, os que não atuam começam a atuar. Eu tenho clientes que com muito volume de projetos, assim, estou falando de 30 projetos por ano com a gente, que não trabalham em BIM e querem fazer o primeiro agora. Imagina então, eles vão passar de 0 para 30 projetos em BIM no ano que vem, ou em 2024. Em breve eles vão estar com esse mesmo volume 100% BIM. Então, é uma demanda crescente. Com isso também, por conta dessa demanda crescente, da dificuldade de encontrar profissionais, a gente foi, na mesma ideia da FF Solutions também, criou o RM Academy, o braço acadêmico, que em breve vai ter novidades, inclusive, para capacitar os profissionais do mercado. Não só com BIM, tem outros cursos lá também, tem os cursos de TQS, de inovação, programação, Dynamo, SAP 2000, o software de engenharia, mas tem um que é muito importante, que é o de Revit, que inclusive o professor é o Matheus, justamente para capacitar os profissionais do mercado a atuarem em BIM. E aí, alguns alunos a gente acaba contratando, já que a gente tem dificuldade de encontrar no mercado, a gente ensina por meio da RM Academy, pega os alunos e contrata esses alunos. A gente já tem alguns casos de alunos contratados aqui na RM. Fora os treinamentos internos também, porque a gente tem hoje um time de mais de 60 pessoas na nossa engenharia, e muitos que nunca atuaram com projetos em BIM, nunca também não têm conhecimento do software, e vieram de outros escritórios que não faziam, então a gente precisa treinar esse pessoal internamente, é um empenho forte nosso de capacitação interna também, não só para os de fora, mas internamente, treinamentos semanais que a gente faz aqui, e pontuais também, para capacitar todo o nosso time. Bom, com isso, vem também a compra de licenças, claro, aumento de demanda, a gente também precisa constantemente comprar mais licenças e a Marília fica muito feliz, né? Até se tornou vizinha nossa aqui do escritório, não sei se é para pressionar na compra de
de mais licenças ou porque ela gosta da gente mesmo, né, André? Mas ela está provavelmente muito contente com a nossa procura por mais licenças aí com vocês. Pessoal, essa é a evolução do BIM na RM, e eu vou agora puxar para o Matheus aqui. Aproveito para passar a palavra para ele, para mostrar o lado mais técnico da implantação e que ele viveu na pele, essas dificuldades que eu comentei, e a evolução também de lá de 2018 até agora. É isso aí, obrigado, Fernando. Boa tarde para todo mundo novamente. Eu pedi só para vocês me confirmarem se vocês estão me ouvindo bem. Eu vou compartilhar minha tela aqui também. Acho que você precisa parar, Fernando, de compartilhar para eu poder mostrar daqui os slides, por favor. Você quer apresentar aí? Tá bom. Deixa eu eu apresento daqui. São os meus slides, só para a gente fazer a continuação. Antes de mais nada, pessoal, queria me apresentar para vocês, porque realmente é uma coisa que sempre perguntam, né? Matheus, como é que você fala que você trabalha com isso há tanto tempo, mas você tem aí uma cara de novo e tal? E realmente, graças a Deus, eu sou bem novo e conservado também. Então, eu tenho 26 anos, sou engenheiro civil, trabalho na área de BIM desde o meu primeiro emprego. Eu tive o privilégio de fazer ensino técnico no Liceu de Artes e Ofícios aqui em São Paulo. Não sei se quem está ouvindo a gente é daqui de São Paulo, mas quem conhece sabe que é uma das melhores escolas técnicas da cidade. E lá eu fiz técnico em edificações, quando eu tive meu primeiro contato com o BIM. Na época eu nem sabia o que era, nem achava necessário aprender aquilo. Para falar bem a verdade, eu saí do técnico e fui procurar emprego. Eu tinha 17 anos, acabado de completar 17 anos, e a última coisa que eu queria era trabalhar com BIM. Eu queria trabalhar com qualquer outra coisa, mas eu achava que aqueles softwares que eu tinha aprendido lá eram inúteis, que não ia acrescentar em nada para mim. Eu nem tinha noção do quão importante era o que eu tinha aprendido ali, né? E aí, por sorte, acabei indo trabalhar direto nessa área. Iniciei na área de projetos de instalações, mas sempre já trabalhando com BIM. E depois acabei migrando para a área de estruturas aqui na RM, onde eu encontrei ainda mais, uma área ainda mais fértil, né, para utilizar aquele conhecimento que eu tinha, porque a área de estrutura iniciou a implantação de maneira um pouco mais tardia do que a área de instalações e até mesmo que a arquitetura. Mas, assim, meu foco e minha especialização sempre foi em BIM. Então, hoje eu estou entrando no meu 10º ano de trabalho diário com BIM. Quando a gente fala trabalhar com BIM, né, com esse sistema, é importante deixar claro que eu não estou falando de um software, mas sim do sistema como um todo, né? Hoje eu tenho a função aqui na RM de BIM Manager, que seria a pessoa responsável por gerir todo o organismo BIM. Então, não só entender de um software, mas entender da interligação dos softwares, de fluxos de projeto, de propriedades que você tem que atribuir a cada objeto, de entregáveis, de necessidades de cliente. Acaba passando por tudo que envolve um projeto em BIM, porque para você chegar num projeto, no final de um projeto, tendo uma entrega conforme a necessidade e a expectativa do cliente, você precisa já iniciar sabendo como fazer, né? Então, foi justamente por isso que eu vim para a RM. Tá aparecendo a minha tela aí para vocês, pessoal? Tá aparecendo a tela do apresentador. Acho que você vai ter que inverter o monitor. Ah, tá. Só um segundo. Foi? Foi. Boa, obrigado. Então, a minha intenção aqui é conseguir explicar um pouco para vocês das etapas que a gente teve dentro dessa implantação. Existem algumas etapas que são comuns em qualquer implantação de BIM em qualquer empresa, mas existem algumas que a gente tratou de uma forma um pouco diferente aqui na RM, pelas necessidades que a gente tinha, e eu vou tentar explicar isso um pouco mais a fundo. É bastante coisa para falar e eu não tenho muito tempo, então vou tentar ser bem simples e direto aqui. Mas, basicamente, o processo de implantação ele tem sempre 5 etapas, né? Essa imagem até que está do lado direito aí da minha tela é uma imagem bem comum para quem já fez pós nessa área de BIM ou qualquer tipo de curso, pode até já ter visto essa imagem. Mas eu gosto de tratar algumas dessas etapas com alguns nomes diferentes, até para deixar mais claro o que a gente faz em cada uma. E é mais ou menos o que eu vou tentar destrinchar aqui, essas etapas que estão do lado esquerdo aí da tela. A primeira etapa que a gente teve é uma etapa de diagnóstico, onde, após esse primeiro projeto fechado, né, que o Fernando comentou lá no início, em 2018, eles me procuraram, a gente conversou, vim para a RM com esse foco em fazer a implantação BIM e capacitar a RM não só para atender aquele projeto, daquela demanda específica que já estava contratada,
mas sim para criar um ambiente e todo um cenário ali que a gente pudesse atender todos os clientes que tivessem demandas em BIM. Então, ali a gente teve até, na verdade, um tempo bem adequado para fazer essa implantação, porque apesar do projeto já estar fechado, ele era um empreendimento grande, né, com vários lotes. A gente estava, se eu não me engano, trabalhando no lote 1, que ainda não era contratado em BIM, e a partir do lote 2 ou 3 a gente teria essa demanda de BIM. Então, a gente teve um tempo ali bem adequado para fazer essa implantação, cerca de um ano, entre a minha entrada e a primeira entrega, de fato, de um projeto em BIM, o que foi muito importante também, isso até é algo que eu queria frisar já logo de cara, porque a gente vê muito no mercado, muitas empresas que querem fazer a implantação e que querem virar essa chavinha, mas que já querem fazer para o dia seguinte, já querem entregar dali um mês, dali uma semana. E na RM, o Fernando e o Raul tiveram essa mentalidade diferente de realmente preparar o terreno antes de começar a fazer. Claro que já havia uma venda, mas havia um tempo até aquela entrega. Então, esse tempo foi muito importante para a gente conseguir se preparar, para a gente conseguir montar a equipe, preparar todo o material que a gente precisava, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, para daí sim fazer essas primeiras entregas. Então, essa primeira etapa de diagnóstico foi uma etapa em que a gente fez basicamente 4 coisas. A primeira que eu descrevi aqui no slide como encontrar padrões e qualidades a serem mantidos, que basicamente é encontrar o que eu tenho de bom na minha maneira atual de fazer projeto para manter. E a segunda coisa que é encontrar processos com margem para melhoria, ou seja, o que eu faço de ruim que eu quero melhorar quando eu fizer a implantação de BIM. Então, primeiro eu peguei os nossos projetos atuais e entendi como a gente fazia projeto, como a RM já vinha fazendo, para encontrar as qualidades que eu queria manter após a implantação e para encontrar onde a gente perdia muito tempo, onde tinha margem para melhorar a qualidade, que eram coisas que a gente queria mudar após a implantação feita. Além disso, a gente fez uma análise de demanda para entender as necessidades do mercado, né? O que o cliente quer para ele estar me contratando para entregar um modelo BIM para ele, qual a expectativa dele, o que ele quer disso, quais informações ele quer tirar, ele vai utilizar para que esses modelos. A gente sabe que trabalhando com BIM a gente tem muitas possibilidades, a gente pode utilizar só para compatibilização, só para orçamento, para os dois, para fazer um cronograma, para fazer uma operação e manutenção do edifício, são muitas as possibilidades. Mas a realidade do mercado ainda não está madura a esse ponto de extrair todas as possibilidades de um modelo BIM. Então, a gente precisava entender o que o nosso cliente queria para saber quais informações colocar dentro dos nossos modelos e, principalmente, dentro da nossa implantação, até onde a gente tinha que ir. E, depois disso, encontrar os nossos objetivos esperados, como nós internamente queríamos fazer essa implantação, quais eram os nossos objetivos com aquilo. Era só atender uma demanda do mercado ou não? A gente quer atender a demanda do mercado, mas também melhorar processos internos. A gente quer ganhar produtividade, a gente quer diminuir o número de softwares que a gente usa. Enfim, são muitas opções. A gente precisava entender quais eram os nossos objetivos para traçar como seria feita a nossa implantação. E eu até coloquei uma imagem aqui nesse primeiro slide que mostra a hierarquia necessária para o processo de implantação ideal, né? Porque foi justamente o que aconteceu na RM, até muito por isso que deu certo, na verdade, né? Não adianta vir de baixo dos funcionários dessa demanda, tem que vir realmente do entendimento e do conhecimento de mercado, principalmente dos sócios, né, das pessoas que realmente tomam as decisões, que foi o que aconteceu na RM, por isso deu certo. Então, o Fernando e o Raul entenderam essa demanda, entenderam essa necessidade, levaram aquilo até a coordenação, diretoria da empresa, né, gerência da empresa, para entender como que aquilo seria inserido dentro do que a gente já fazia, porque a RM já era uma empresa de sucesso que funcionava, que já tinha clientes potenciais, e, por fim, aí sim, passar isso para os funcionários, que aí foi quando eu entrei e quando a gente começou a disseminar esse conhecimento para todo o restante da equipe, que hoje é uma equipe de mais de 70 pessoas. Então, o ideal é que aconteça essa hierarquia na implantação, né? Que isso venha de cima, que haja esse entendimento, porque é um processo, muitas vezes, até lento e demorado até você ter uma implantação concluída, né? Então, precisa ter esse entendimento. Depois disso, a gente entrou na segunda etapa, que foi uma etapa de definição de estratégia, que é talvez uma das etapas mais importantes, porque é justamente onde eu vou utilizar todas aquelas informações que eu obtive na etapa de diagnóstico para definir a estratégia de implantação dentro da empresa. Eu já tinha passado por outros processos de implantação BIM em outras empresas que eu trabalhei, mas na RM provavelmente foi o mais desafiador, porque eu estava entrando num cenário que já funcionava muito bem. Então, a gente tinha a obrigação de manter tudo que já funcionava, permanecer funcionando, e aquilo que ainda tinha alguma margem para melhoria, e sim mudar como era feito. Mas já era muito importante a gente manter tudo que já funcionava, porque a gente já tinha um projeto com muita qualidade, a gente já tinha clientes muito satisfeitos, então a gente tinha que manter tudo aqui e perder nada. Então a gente foi, olhou o que a gente já tinha e definimos algumas estratégias, que são definição de software e processo a ser utilizado, e aí tem já uma série de pormenores dentro desse tema, né? Como o próprio Fernando falou, para cada tipo de projeto eu tenho um processo diferente, um software diferente. Então depende se o projeto é de alvenaria estrutural, se ele é de concreto armado, se é de concreto protendido,
se é de, enfim, se tem laje arborada ou não. São várias as variáveis, tecnicamente falando, e a gente precisou definir um processo para cada um desses. A gente precisou identificar as propriedades que a gente queria atribuir a cada objeto, ou seja, o meu cliente, quando recebeu o meu modelo, o que ele espera encontrar de informação em cada elemento, né? Quando a gente fala de propriedade de objeto, falando no Revit, isso vai se tornar em propriedades de famílias, né? Mas se você estiver trabalhando em qualquer outro software BIM, você sempre vai ter propriedades atribuídas a objetos. Então, precisava entender quais eram essas nossas propriedades, quais informações eu tenho que entregar. E isso passa também pela definição de estratégia, porque dependendo das informações que eu preciso, são famílias diferentes que eu vou criar, é um template com outras informações e assim por diante. E também definir, dentro já dessa estratégia, prazos e custos da implantação. Então, a gente precisava saber até quando a gente precisa estar com tudo rodando, quando eu preciso iniciar, de fato, o meu trabalho em BIM para fazer essa entrega na data tal. Quanto a gente pode investir, porque a gente tem investimento de software, de equipamento, de equipe, uma série de investimentos. Então, tudo isso foi feito nessa segunda etapa, que é a etapa de definição de estratégia. Depois disso, a gente entra na etapa 3, que é a etapa de preparação, que aqui nessa primeira imagem está chamando de comunicação, mas eu gosto de dar esse título de preparação, aqui ó, só para deixar claro para vocês, esse terceiro aqui, comunicação, eu dou o nome para essa etapa de preparação porque a comunicação faz parte dessa etapa, mas eu entendo que não é apenas a comunicação, vai um pouco além disso, porque a gente já tem que colocar a mão na massa em algumas coisas. Então, a gente teve que preparar ali já todo o terreno para depois nós começarmos a trabalhar. Então, foi nessa etapa que a gente criou templates, famílias, procedimentos, né? A gente escreveu, de fato, o nosso BEP, o nosso BIM Mandate, fizemos treinamentos de equipe, contratamos mais pessoas que tinham conhecimento nisso, porque ninguém faz nada sozinho, né? É importante deixar isso claro. Às vezes eu falando aqui, parece que eu que fui a mente pensando de tudo, mas não, a gente tem uma série de pessoas por trás, a gente trabalha muito em paralelo, a equipe de inovação também atuou muito forte nisso. Então, nessa etapa de preparação, já depois de ter feito um diagnóstico, entendido as necessidades, ter traçado uma estratégia, foi nessa etapa que a gente começou, de fato, pôr a mão na massa e criar as coisas que a gente utilizar e que utiliza até hoje, né, para fazer, de fato, os projetos. Depois a gente entra na etapa de ação, que aí eu até coloquei essa imagem da cabecinha explodindo, porque realmente, quando eu olhava para as outras pessoas do escritório que não estavam acostumadas a trabalhar em BIM, a impressão que eu tinha era essa, que a cabeça delas estava explodindo e que eles estavam ficando em choque, meu Deus, não dá certo, eu sempre fiz de um jeito, sempre funcionou e agora você quer fazer de outro jeito. E realmente essa é uma das resistências que a gente encontra, né? Principalmente dentro da área de estrutura, que é uma área muito arcaica, né, que você tem as maiores referências da área de estrutura, são profissionais já com muitos anos de experiência e pessoas que realmente são muito gabaritadas, assim, que têm muito conhecimento mesmo, mas que já vêm fazendo as coisas de uma determinada forma há muito tempo, né? E aí, quando você tenta fazer de uma forma diferente, existe uma resistência, uma dúvida se aquilo vai funcionar ou não. Então, a gente traçou algumas coisas que a gente queria fazer dentro dessa primeira etapa de ação, para a gente minimizar essa dor que as pessoas iam sentir em fazer essa mudança. Então, uma das coisas foi fazer um projeto piloto, onde a gente realmente fez um projeto como se ele fosse um projeto valendo já, como se a gente fosse entregar. A gente gastou hora homem, a gente verificou, validou, fizemos todos os entregáveis de um determinado projeto, como se fosse um projeto oficial, porém ele era só um projeto piloto, que não ia para o nosso cliente. Isso serviu já muito para nós como uma base, para a gente já identificar o que dali ia funcionar e o que não ia funcionar do que a gente tinha pensado. Então, já foi um primeiro teste muito bom, para que quando a gente entrasse no primeiro projeto valendo mesmo, a gente já não tivesse esses problemas que a gente já encontrou anteriormente no projeto piloto. Depois disso, a gente tem uma questão ali de mudança de mentalidade, que é talvez uma das coisas mais difíceis para a gente fazer dentro desse processo de implantação, porque não só eu, mas todos nós que estávamos envolvidos, a gente precisava convencer e mostrar para as pessoas que já eram profissionais da área que valeria a pena passar por aquele processo. Oi, pessoal, acho que o Matheus caiu. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele, mas deve já voltar, peraí. Perfeito. Ao vivo é assim Já mesmo, tava, pessoal. já tá, a informação é tão pesada que até cai. Mas já tá voltando aqui, depois que tá ligando aqui de novo. Perfeito. Fernando, se você quiser ir complementando, aproveitar esse tempo para colocar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá.
Bom, eu não vou poder falar no lugar do Matheus aqui a parte que ele pensou, né? Que ele montou para vocês. Mas se vocês quiserem aproveitar, não sei se tem alguma pergunta no chat também, eu vi aqui que o pessoal está falando. A Ana conheceu a gente no podcast da Dual Engenharia. A Dual também é um grande parceiro nosso. Bom, gente, eu acho que o Matheus mostrou bem aí para vocês essas dificuldades iniciais, né? Então, quando eu botei a carinha de choro lá no Matheus, é isso. Eu acho que tem uma mudança de mindset. Ele falou um negócio que foi bem importante ali, que é a questão de muitos profissionais muito bons, mas que fazem projetos da mesma forma há muito tempo. Eu acho que essa é uma das maiores resistências realmente para você implementar uma tecnologia nova como o BIM. E é por isso que essa mudança de chave, essa migração, ela é lenta. A gente gostaria que ela fosse muito mais rápida, mas é lenta porque para você mudar a forma como você faz algo que você faz há muito tempo, você tem muita resistência. E por isso que é legal trazer gente nova, como a gente trouxe o Matheus, que é um cara que ele já nasceu com essa habilidade. É que nem o pessoal que celular, hoje a geração mais nova aí já nasce com celular. Eu fui mexer com smartphone e eu já estava na faculdade. Então você pega o pessoal hoje mais novo, já nasce com o smartphone. Então acho que é a mesma questão. Você migrar e utilizar uma tecnologia nova, existe uma resistência. E eu acho que cara, é obrigação assim, da pessoal mais novo. A gente, como um novo entrante, a empresa tem 10 anos. Hoje é a maior do mercado de estrutura, mas quando a gente entrou, a gente tinha obrigação de fazer projetos de uma forma nova, inovadora. Por isso que a gente colocou o propósito de transformar a engenharia. E é a mesma coisa para os novos profissionais, é quebrar essa barreira. Os profissionais do mercado eles têm essa dificuldade, essa resistência. Quem entra tem que chegar já implementando e trazendo novas ideias. Como o Matheus comentou, é difícil você fazer isso numa empresa com uma mentalidade conservadora, porque você vai pegar de baixo para cima, você tentar forçar alguma mudança é muito difícil. Quando é necessário que a empresa tenha esse mindset para que essas ideias sejam aprovadas, entendeu? Pessoal, O desculpa, Matheus voltou aí. meu computador desligou. Tava Desculpa. tentando quebrar um galho aqui, Matheus, mas é difícil, viu? Substituir Não, você. não, tenho certeza que você falou melhor até. Eu vou compartilhar a tela de novo, pessoal, desculpa aí. Tá aparecendo aí para vocês? Assim, Bom, então vamos lá. Estava falando ali da mudança de mentalidade, né? Então a gente teve que, como o Fernando estava completando também, a gente teve que passar por esse processo de mostrar as vantagens para realmente fazer com que todo mundo envolvido no processo entendesse, porque não bastava a pessoa aceitar, ela tinha que comprar a ideia de mudar a maneira como ela já vinha fazendo, em alguns casos até há 10, 15, 20 anos, né? No caso dos profissionais mais experientes. Depois nós entramos numa etapa de criar programações para automatizar aquilo que a gente já fazia. Isso já começou a ser feito dentro dessa etapa de implantação, mas isso segue até hoje e provavelmente vai continuar eternamente sendo feito. É um processo de evolução constante. Isso justamente para a gente conseguir, e aqui eu já quero até tocar num ponto específico de estrutura, que é o que torna o nosso desafio ainda maior, como eu falei, né? Manter tudo aquilo que a gente já tinha de bom no nosso processo novo, trabalhando agora em BIM. Então, a gente já, no caso de estrutura, a gente já saía de um software que funcionava muito bem para projetos estruturais, que era o TQS. Diferente, por exemplo, de quem faz projetos de instalações ou projetos de arquitetura, que muitas vezes trabalha só no AutoCAD, sem nenhuma vinculação com planilhas, nem nada do tipo. Então, o cara já tem ali um trabalho muito manual, de fazer muito desenho, de muitos entregáveis manuais, de gastar muito tempo em cima daquilo. Quando ele passa a trabalhar com Revit ou outro software BIM, ele já tem naturalmente um ganho de produtividade, um ganho de qualidade, um ganho de confiança naquilo que está sendo mostrado para o cliente. Já nós que utilizávamos o TQS, a gente não tem esse ganho automático, porque o TQS ele já cumpria muitas dessas funções de um projeto em BIM, apesar dele não ser um software BIM. Então, por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, o TQS, por exemplo, ele já tinha um processo de montagem de folha automatizada, coisa que o CAD não tem. Então, o cara que trabalhava com CAD e vai para o Revit, ele já tem um ganho automático ali, de ter, por exemplo, o carimbo que se preenche automaticamente, tabela de revisões automática, coisas simples, assim, para quem utiliza o Revit. Já nós que utilizávamos o TQS, a gente já tinha isso, e talvez até mais automatizado do que o próprio Revit. Então, não bastava simplesmente a gente fazer uma troca de software.
a gente precisava manter no mínimo a mesma produtividade que a gente já tinha. Então a gente já teve que entrar com a programação logo aqui na implantação para já começar no mesmo degrau de produtividade. E depois disso, aí sim, nós começamos a ter as entregas válidas, que foi a última etapa, o último passo dessa etapa 4 de ação, né, que foi realmente ter as primeiras entregas de projeto e ter o feedback do cliente, do que foi positivo, do que não foi, e até mesmo de maturar junto com o cliente as necessidades dele, porque uma coisa que acontece muito, antes acontecia mais, agora tem diminuído, é o cliente contratar um projeto em BIM, mas ele mesmo muitas vezes não ter o conhecimento necessário para analisar os entregáveis e para fazer as exigências necessárias. Então, em alguns clientes, a gente até entrava junto com ele para ajudar ele a utilizar o modelo que a gente entregou, para ajudar ele a entender a informação que foi colocada no modelo e assim por diante. E depois disso, chegamos na última etapa, que foi a etapa 5, que é uma etapa de avaliação e de recomeço de todo esse fluxo, que é nada mais do que a gente já ter terminado a implantação, mas sempre está fazendo uma avaliação de como a gente faz cada coisa para detectar o que pode ser melhorado e aí sim voltar aqui para essa primeira etapa de diagnóstico, entender por que está sendo feito daquela forma, planejar uma melhoria, implantar aquela melhoria, avaliar novamente, fazer outro diagnóstico e assim por diante infinitamente. Isso é um processo de melhoria constante, até por isso eu nomeei aqui a minha fala dentro do nosso webinar como implantação de BIM e evolução constante, porque a gente entende e a gente sabe que isso é uma evolução constante. A gente já não está mais numa etapa de implantação, a gente já está, de fato, trabalhando em BIM, mas a gente vai ter ainda uma evolução constante, diária, de sempre receber um feedback, identificar um ponto que ainda pode ser melhor, algo que pode ser mais automático, pode ser mais rápido, uma informação a mais que eu posso inserir no modelo, e está sempre refazendo esse ciclo, buscando melhorar cada vez mais o nosso entregável. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas dificuldades que a gente teve, também alguns desafios, né? Primeiro eu já citei ali a questão da resistência, porque a gente vem num mercado que que já funciona há muito tempo de uma determinada forma, né? Então ele foi bem difícil de você conseguir quebrar esses padrões. Depois a gente tem uma dificuldade ali de capacitação dos profissionais, porque é muito difícil você encontrar pessoas que saibam trabalhar em BIM. E mais difícil ainda você encontrar pessoas que saibam trabalhar em BIM e entendam de estrutura. É muito complicado. Então, a nossa equipe de RH passa por uma luta diária e sempre que tem que contratar novos profissionais, porque hora a gente encontra, com muito sofrimento, um cara que manja de estrutura, mas muitas vezes o cara não manja de BIM. Ou o cara manja de BIM, já trabalhou com BIM, conhece vários softwares, etc., mas nunca trabalhou com estrutura. Então, é muito difícil unir as duas coisas. E, diante dessa dificuldade, a gente tem duas opções, né? Ou a gente contrata o cara que entende de estrutura e treina ele para trabalhar com BIM, ou a gente contrata o cara que entende de BIM e treina ele para trabalhar com estrutura. Nós, na RM, adotamos a solução, na maioria das vezes, de treinar as pessoas que a gente já tinha aqui dentro, porque a gente já tinha profissionais aqui muito capacitados do ponto de vista de estrutura, né, conhecimento técnico mesmo, e a gente refina esse cara e treina ele para mudar essa mentalidade, não só conhecer softwares, né, mas para mudar a mentalidade para trabalhar, de fato, dentro de um processo BIM. E aí a gente passa a ter o profissional ideal para nós, né, que é a pessoa que consegue trabalhar dentro da metodologia BIM e, ao mesmo tempo, ter o conhecimento técnico. Tem também a dificuldade dos custos e de fazer um planejamento a longo prazo, né, porque a implantação ela envolve custos altos, muitas vezes, né, aquisição de equipamentos, contratação de equipe, treinamento, que são horas que você paga o funcionário para não produzir, mas sim aprender com você, e vários outros custos envolvidos. Também a questão do planejamento a longo prazo, porque, como eu citei no começo, muitas empresas entram nisso querendo fazer uma implantação para ontem, querendo entregar já na semana que vem um projeto, e não é assim que funciona. Você tem que ter o entendimento de fazer um planejamento a longo prazo, saber que aquele trabalho que você está fazendo vai te dar fruto dali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e eternamente. E também a gente teve essa dificuldade de já ter um software bem desenvolvido com foco em estruturas, que é o TQS no nosso caso, né? Então, ele levou o sarrafo do nosso desafio porque a gente precisava já iniciar tendo o mesmo nível de entrega que a gente tinha anteriormente. A gente não podia baixar o padrão para o cliente chega, ele já contratou a gente em 20 projetos anteriores, todos foram entregues ali num nível de qualidade alto. Eu não posso entregar meu primeiro projeto BIM num nível de qualidade menor. Ah, não, esse aqui é feito em BIM, então tem menos qualidade. Pelo contrário, eu precisava entregar algo ainda melhor para ele. Então, isso também foi um desafio a mais para nós. E aí a gente tem os nossos próximos desafios, né, que eu queria mostrar para vocês os próximos passos que a gente tem executado já e que a gente tem plano de executar também no futuro. O primeiro que é o aumento de produtividade, porque hoje a gente já conseguiu, dentro de algumas métricas que a gente fez, a gente já conseguiu equiparar a produtividade que a gente tinha, porém a gente quer aumentar essa produtividade para tornar o nosso
nosso processo de projeto ainda mais rápido e mais eficiente, principalmente, né? Mais do que a velocidade, mas a eficiência em diminuir retrabalho, etc., do que era feito antes. Então, eu até coloquei aqui uma imagem, eu acho que não vai dar para ver muito em detalhes, mas essa imagem aqui é um print da nossa tela do Revit, de uma aba que a gente criou, uma das abas, né? Porque tem mais de uma, que é nossa própria, criada aqui internamente na RM, que a nossa equipe de inovação criou com uma série de ferramentas próprias nossas, justamente para automatizar o nosso processo, justamente para ganhar eficiência, ganhar produtividade. Então, só nessa aba aqui, vocês vão encontrar, deve ter mais de 15 ferramentas, todas nossas, com programações externas que rodam por trás disso, para a gente ganhar mais produtividade dentro dos nossos projetos. Porque só para vocês entenderem, quando eu falo de um projeto de alvenaria estrutural, principalmente, onde foi o nosso maior trabalho em termos de horas gastas, né, para fazer a implantação, o Revit, que foi o software que a gente escolheu para trabalhar, ele não tem nada voltado para alvenaria estrutural. Não existe sequer uma categoria de família para você categorizar um bloco, por exemplo. O que é um bloco de concreto dentro do Revit? Não existe essa categoria de família, não existe uma família criada, não existia nada. Então, a gente teve que criar literalmente tudo do zero. A gente criou cada família, eu vou até mostrar depois para vocês uma imagem, acho que já até passou aqui, ó. Aqui, esse é um print, por exemplo, de um projeto real nosso, né? Então, cada um desses blocos é uma família criada nossa, com parâmetros e propriedades criadas por nós, com as necessidades do cliente. O grout horizontal é uma família nossa, o grout vertical é uma família nossa, os ferros são famílias nossas, tudo nosso. A gente precisou fazer tudo do zero. E como muitas dessas coisas sequer tem categorias para eu atribuir a essas famílias dentro do Revit, a gente teve que criar até mesmo a separação dentro das categorias interna nossa. Então, por exemplo, quando eu pego todas as minhas famílias de alvenaria, elas são todas categorizadas como modelo genérico, né, um generic model, porém eu criei uma propriedade, né, de tipo, um parâmetro de tipo dentro das famílias, para eu distinguir o que é cada coisa, o que é bloco, o que é grout, o que é ferro, e quem lê isso justamente para fazer essa distinção são os nossos softwares, os nossos plugins. Então, a gente precisou meio que criar um software dentro do software para atender a necessidade do nosso mercado. E isso fez com que o nosso desafio de implantação fosse ainda maior. Um dos próximos passos que a gente também tem em mente é capacitar 100% da nossa equipe. Então, hoje a gente tem uma equipe com mais de 70 pessoas. Eu não tenho os números exatos, mas eu acredito que pelo menos umas 35, 40 já tenham trabalhado ou já tenham participado em algum momento dos nossos projetos em BIM. Nem todas participam diariamente, né? Ficam 100% focadas nos projetos em BIM, porque a gente tem um volume grande. Mas toda a empresa, sem exceção, todos os funcionários da empresa participaram de todos os nossos treinamentos, que, como o Fernando falou, a gente tem toda semana, né, nas terças-feiras, meio período só voltado para treinamento. Então, a empresa inteira para e todo mundo acompanha os treinamentos. Então, a nossa ideia com isso é justamente capacitar todo mundo que está envolvido nos projetos, seja do estagiário ao gerente, justamente para que quando tiver uma demanda em BIM, eu não fique restrito só a algumas pessoas da equipe, mas sim que a empresa inteira consiga atender essa demanda. Um outro desafio que a gente tem é a integração de processos, né? Porque como a gente não utiliza o Revit para análise estrutural, a gente tinha anteriormente 2 processos separados, né? Um processo de cálculo e dimensionamento da estrutura e outro processo para modelagem daquela estrutura no Revit. E hoje a gente já está trabalhando, já estamos iniciando alguns testes para colocar em prática um processo novo que a gente desenvolveu, onde a gente vai ter um modelo único que ele já serve para cálculo e para modelagem, tudo dentro do Revit. Então, eu já lanço as cargas no Revit, dali eu já exporto para o robô e assim por diante, justamente para unificar esses processos e não ter uma quebra de informação entre o modelo que é entregue para o cliente e o modelo que a gente utiliza para cálculo. E, por fim, o nosso objetivo macro e mais desafiador, né, que é um trabalho a longo prazo, sementinha por sementinha, que é transformar a engenharia, como o Fernando disse, porque o BIM ele é uma das transformações que tem acontecido no mercado da engenharia civil, mas vai muito além disso, e a maneira como a gente encontrou para colaborar com essa transformação é justamente disseminando conhecimento, e uma das formas é através do RM Academy, que é a nossa plataforma de cursos. Outra forma é participando de webinars, como a gente está fazendo aqui, eventos, palestras, uma série de coisas para mostrar as dificuldades que a gente já enfrentou e tentar ajudar as pessoas que ainda vão começar esse processo a não ter que enfrentar tantas dificuldades quanto a gente. Então, hoje, depois de 4 anos aí nesse processo, eu estou no meu 4º ano de RM, né? Então, não completaram ainda, mas quase 4 anos de trabalho diário nessa implantação. Hoje a gente já tem um horizonte muito mais positivo de colher muito mais os frutos do trabalho que a gente fez antes, né? Então, a gente já consegue ter uma produtividade maior, equipe muito mais preparada. Eu já consigo sair de férias sem ter tantos problemas, de não ter ninguém lá que saiba mexer no Revit. Então, hoje a gente já tem outras pessoas bem capacitadas para isso. A gente até já contratou alunos nossos do curso do RM Academy, então a gente já começa a colher também um pouco daquilo que a gente semeou, né? De encontrar pessoas que saibam fazer o que a gente precisa para atender a nossa demanda, e justamente por nós termos ensinado anteriormente. Então,
a gente está nessa etapa bem legal. Falando um pouco mais em detalhe, só para concluir a minha fala, a gente precisou criar 2 templates separados, um para alvenaria estrutural e um para concreto. Isso porque a gente tem 2 processos bem distintos, né, para um projeto de alvenaria e outro de concreto. Esse template de concreto a gente consegue utilizar para qualquer tipo de solução técnica, então seja um concreto armado convencional, ou um concreto protendido, laje nervurada, laje plana, qualquer coisa, a gente consegue utilizar esse próprio template. Precisamos criar também uma série de programações para cada uma das soluções técnicas, que foi até essa a intenção aqui do meu print, né, mostrar isso um pouquinho para vocês. E fora os nossos BEPs e BIM mandates, que tem um para cada processo, nossos procedimentos, tutoriais que a gente teve que desenvolver, porque às vezes a pessoa entra numa determinada etapa do projeto, ela precisa saber como ela faz, só como ela eleva a parede, ela não precisa saber o macro, tem um tutorial específico daquilo. Então, realmente é pegar um terreno que não existia, porque nós somos os pioneiros na área de estrutura, né, a fazer essa implantação dentro dos grandes players ali do mercado, né, e semear dentro de um terreno que estava totalmente largado ali. Então, a gente começa a colher agora esses frutos, a gente já tem bastante projeto, mas hoje a gente começa a ver as construtoras entendendo mais o que exigir da gente, sabendo utilizar mais os nossos entregáveis, e isso também é muito legal, conseguir acompanhar essa evolução do mercado. Acho que é isso, pessoal. Se o Fernando quiser complementar com alguma coisa também. É muita informação para reduzir aqui em pouco tempo. Eu tentei fazer uma síntese bem breve, mas eu deixo aberto também para qualquer dúvida que vocês tenham. É isso aí, acho que nem tem muito o que adicionar, viu, Matheus? Falou tudo, falou bonito. E deixa para o André agora, né, André, para a gente abrir para a mesa redonda aí, acho que dá sequência, né? Não, muito legal. O que vocês apresentaram assim é uma coisa que a gente não vê em muitas empresas, tá? É você ter o BIM não como uma demanda qualquer, mas sim como parte da visão de estratégia da empresa. É ter uma visão alinhada com o objetivo da empresa, com a missão, com os valores e conectar esse suporte da liderança, da gestão e trazer isso para um plano que consegue ser tangibilizado ali em ações e em uma escala evolutiva, né? A gente não, Sim. como o Matheus pontou muito bem, não é algo que foi construído de uma hora para outra, não foi algo que vocês tinham a expectativa que de uma hora para outra vocês iam estar já operando em BIM, mas sim como algo que vocês estudaram, vocês planejaram, vocês criaram um ambiente de testes, criaram um ambiente controlado, viram os resultados, se prepararam para uma entrega que vocês iam fazer na prática. E aí a primeira pergunta que a gente tem André, posso aqui... só pontuar uma coisa que você citou aí, eu me lembrei. Eu até queria ter Claro. falado isso, mas acabou que não estava na minha apresentação, eu não lembrei. Hoje a gente já está na RM passando todos os nossos projetos de alvenaria para BIM, seja ele contratado em BIM pelo cliente ou não. Porque justamente por isso que você disse, porque a gente entende que isso não é uma questão mais de o cliente quer, eu entrego para ele, não. A gente, desde o início, já tinha essa mentalidade, né? Vindo já do Fernando e do Raul, os fundadores da empresa, a gente já tinha essa mentalidade de que o futuro era esse e não tinha caminho. Então a gente já preparou tudo a tal ponto que hoje já é mais produtivo para nós fazermos todos os projetos em BIM, seja ele contratado pelo cliente em BIM ou não. Se o cliente não contratar, a gente faz ele em BIM e entrega o DWG e PDF normal para o cliente, como ele já está acostumado, mas internamente para nós já é vantajoso. Aproveitando daquele gráfico que eu mostrei, né, dos 1/3 dos projetos em BIM, 1/3 dos projetos contratados em BIM. Mas é como o Matheus falou, daqueles 2/3, tem projetos que foram contratados no método tradicional, mas que a gente está desenvolvendo, vai desenvolver em BIM, porque no caso de alvenaria estrutural, o nosso fluxo hoje é 100% BIM, a gente não depende do TQS, não faz a modelagem lá, faz toda fora, então a gente é 100% BIM. O que muda são os entregáveis para o cliente. Se ele vai trabalhar em BIM, são um entregável, senão a gente faz o método tradicional, né? Mas o fluxo nosso já é BIM. Não, fantástico isso. E como eu estava falando, né, isso foi um processo que teve o sponsorship da liderança, né? E aí, puxando para a primeira pergunta aqui, por que a liderança apostou no investimento do BIM como processo, como algo que fazia parte do objetivo estratégico da empresa, tá? Como que foi esse processo? Então, isso eu acho que está mais alinhado com o propósito e mindset, que foi o que a gente levantou, o Matheus falou aí também. Então,
inclusive quando o Matheus caiu o sinal, eu estava comentando, se você pegar grandes empresas, 50 anos de atuação, isso serve para só pegar os exemplos dos bancos. Por que é tão difícil os bancos tradicionais implementarem tecnologias e serem mais inovadores do que essas fintechs que estão surgindo? Por quê? Porque é uma questão que vem da cultura da empresa. E os métodos já que estão desenvolvidos são métodos que funcionam há muito tempo daquela forma. E você migrar para algo novo que funcione tão bem, como o Matheus comentou, é muito difícil. Então, quando você tem um novo entrante, a empresa, a RM, ela já veio com essa filosofia mais nova, de implementar a tecnologia, de fazer de um jeito novo. Então, acho que tá alinhado com a cultura da empresa, os valores, o que a gente quer. A nossa proposta é de fazer inovar dentro da engenharia, entregar a engenharia com tecnologia, transformar o mercado. Então, a gente tem que fazer. Não tem plano B, a gente tem que fazer. É uma aposta de que isso vai virar, porque a gente acredita na tecnologia, a gente acredita que o mercado precisa inovar e a gente tem que ser parte disso. E a gente está vendo que a aposta está dando certo, porque o mercado de fato está migrando para 100% BIM. É muito bom. E é justamente isso que hoje a gente vê, né, o mercado como um todo, às vezes encontrando barreiras que o mercado coloca como impeditivo e vocês veem como um desafio a ser solucionado, né? Então teve toda essa estrutura, né? Contratar o Matheus, que tinha experiência, colocar o Matheus assim para fazer o planejamento junto com a visão de estratégia da empresa, traçar esse planejamento a longo prazo, trazer uma equipe de inovação que está trabalhando no background ali para garantir que a equipe de produção esteja ali com as melhores soluções, né? Uhum. Tudo isso não é algo que você vê corriqueiramente e você vê as empresas colocando isso sempre como barreiras e vocês Uhum. conseguiram é, estão conseguindo colher os resultados diante desse investimento, né? Olha, Isso é André, até algo que eu sempre ah, comentei. Ah, vou desculpa, falar, perdão. Matheus. Não, pode falar, pode falar. Não, isso é até algo que eu sempre comentei com a minha equipe, né, internamente, do privilégio que a gente tinha de trabalhar dentro dessa mentalidade que você falou, André, porque eu já participei de várias implantações, até por isso o Fernando me chamou para fazer a implantação aqui na RM, e a gente nunca tinha um cenário tão estruturado, acho que seria essa palavra, do tipo, olha, nós sabemos que isso leva tempo, nós sabemos que precisa de investimento, nós sabemos que não é de hoje para amanhã, mas a gente quer fazer. Isso é muito diferente para quem, principalmente para quem gosta de trabalhar com isso, é uma possibilidade que é difícil de você encontrar uma empresa que tenha a estrutura, que tenha a vontade de fazer e que te dê o que é necessário, sabe? A confiança e o tempo para trabalhar de fato. Então, isso é algo que eu até sempre comentei internamente, porque é raro você encontrar donos de empresas grandes como a RM que tenham essa mentalidade. E na RM a gente teve. Então, não é simples, não é qualquer pessoa em qualquer empresa que vai ter o mesmo cenário positivo. Não, e eu só queria complementar, porque o André comentou aí que tem várias barreiras, e aí as empresas, as pessoas ficam nessas barreiras. E eu vejo isso como uma oportunidade realmente. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó, se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Então é justamente onde é difícil que a gente precisa ser o inovador, precisa ser disruptivo, porque aí você vai ser único, aí que está o diferencial. Se não está todo mundo fazendo, você não tem diferencial. As oportunidades estão justamente onde é difícil. Não, exatamente. Aí, só complementando, né, esse gancho que eu puxei aqui tem a ver com a pergunta que fizeram aqui do chat, né? O que fez a RM mais se tornar referência no assunto BIM dentro do mercado de projeto estrutural? E eu acho que tem muito a ver com esse engajamento aí que vocês trouxeram para dentro de casa, né? Pois é, André, hoje a gente se tornou referência no assunto, a gente participa de várias palestras, eventos, e o mercado, os próprios clientes nos solicitam várias vezes para que a gente apresente nossa metodologia, às vezes eles querem implementar e pedem para a gente contribuir, apresentar como a gente fez, não só com BIM, mas com tecnologia também. Às vezes as empresas vêm e falam, eu quero inovar, quero ser tecnológico, como que eu faço? Começa assim. Então, do zero, o que vocês fazem? O que vocês querem? Como é que vocês fariam? E então eu acho que está atrelado também com mindset e propósito, com cultura da empresa, com certeza.
Esse investimento que a gente destinou para essa tecnologia, para o time de inovação, fez a gente evoluir bastante. Então, hoje a gente é referência por conta do volume que a gente já tem de projetos, 75 projetos em BIM, mais quase 2 milhões de metros quadrados em BIM projetados. Então, esse volume nos dá autoridade para falar que a gente já passou pela fase mais difícil, que a gente tem bastante experiência em BIM. Isso nos torna referência. E também essa questão de fazer o BIM de verdade. Então, tem muita gente que vai no mercado aí e fala, quero fazer projeto em BIM, contrata e bate com o cara na parede porque não é BIM. Então, está só exportando o modelo do TQS ali, não está fazendo BIM de verdade, não está modelando no Revit. Ou está fazendo 2D e depois modelando depois, ou seja, com um modelador externo ou um modelador interno, mas não está nascendo em BIM. Então, acho que a gente, de fato, montar um fluxo BIM no escritório, fazer o Real BIM, é que fez a RM se tornar referência no BIM. Não, legal. Uma outra pergunta que acabou de surgir aqui, essa aí talvez o Matheus possa conduzir. Pela apresentação, verificamos que quase todas as ferramentas foram customizadas. Qual o perfil da equipe e o reflexo no custo dos projetos? Esse custo foi incorporado nos custos dos projetos? O cliente paga essa conta? Quem paga o custo desse desenvolvimento? Essa pergunta aqui que o Gerson fez é interessante, porque hoje o investimento à inovação, principalmente no mercado de engenharia, é visto como um ônus ao projeto, aos contratos, né? Eu queria o ponto de vista aí de vocês, como que vocês enxergam essa questão da inovação perante aí a parte de investimento. Perfeito. Não, legal. Primeiro, só para explicar para o Gerson que a gente tem duas equipes distintas, né? A gente tem uma equipe de BIM, onde eu sou coordenador. Dentro dessa equipe, a gente vai trabalhar com a parte de criação dos templates, desenvolvimento das famílias, suporte às pessoas que estão trabalhando no dia a dia nos projetos, receber as demandas deles para daí sim passar para a equipe de inovação, até mesmo entender quais são essas demandas e já passar uma lógica, né? Que a gente acaba até participando um pouco da parte da lógica das programações, dos scripts. Isso é a primeira equipe, a equipe de BIM. E aí a gente tem uma segunda equipe, que é uma equipe de inovação, que não trabalha só com BIM. Eles têm uma série de demandas, né, que passa também pelas ferramentas que a gente utiliza no Revit, mas tem outras que não têm nenhuma relação com o Revit. São, por exemplo, ferramentas de gerenciamento de arquivos dentro do servidor, ferramentas de... uma série de ferramentas assim, que não passam necessariamente por projetos em BIM. Então, a gente tem essas duas equipes separadas. A equipe de inovação ela é formada tanto por engenheiros quanto por programadores de fato. Tem pessoas ali que não têm conhecimento técnico da estrutura, independente da formação, mas eles têm o conhecimento de programação mesmo. Então, a gente sente a demanda, a gente filtra, entende, formula uma lógica e passa para a equipe de inovação. A equipe de inovação desenvolve o script, a gente testa, eles ajustam e a gente coloca em prática. Resumidamente é isso. É bem mais complexo que isso, mas tentando resumir é isso. E aí, em relação aos custos, tem só um ponto que eu acho importante explicar, porque quando a gente gasta um tempo e investe um dinheiro para criar uma programação que vai automatizar as coisas, o beneficiado não é só o cliente, o beneficiado também sou eu, porque eu faço aquilo mais rápido, diminuo a chance de erro e assim por diante. Então, esse custo com certeza não é um ônus, ele claramente é um investimento. E aí, perguntando em relação ao valor do projeto, o Fernando pode até dizer melhor, mas dentro do que eu participo, eu sei que a gente não repassa esse custo justamente porque a nossa intenção é otimizar o nosso tempo. Então, se eu fizer aquilo com menos tempo, o dinheiro que eu gastei para desenvolver aquele script está pago dentro do tempo que eu economizo do meu projetista trabalhando. Acho que é isso, né, Fernando? Não, você falou muito bem em relação à estruturação do time. Eu gostei da pergunta do Gerson, porque, de fato, a gente pode ir por dois caminhos. Um caminho de pesquisa e desenvolvimento e inovação, onde você precisa de bastante investimento, e um caminho de eficiência. E, geralmente, se você for para o caminho de eficiência, gastando menos, procurando ser enxuto, você, no curto prazo, você não vai inovar, você não vai investir em nada. Eu quero ser eficiente, então eu vou manter o jeito que está redondo, está fluindo, senão eu vou ter que contratar uma equipe mais cara, trazer mais gente, montar um time de inovação, comprar computador mais potente, comprar software. Esse caminho, no curto prazo, ele não é eficiente realmente, você precisa investir. O que o Matheus está falando que você tem o retorno é mais no médio e longo prazo. Então, se a mentalidade da empresa for uma de investimento para retorno em longo prazo, isso se paga. No curto prazo, realmente, você vai ter um custo adicional. Você vai conseguir repassar 100% para o cliente? Não vai.
Mas eu falo também, Gerson, que assim, não passa 100%, mas passa alguma coisa, tá? Porque o mercado está disposto, assim como a gente está disposto a pagar mais, contratar gente por uma remuneração melhor, que tenha conhecimentos específicos, o mercado também, as construtoras e incorporadoras também estão dispostas a pagar mais por um fornecedor que ajude a implementar uma tecnologia nova, ou um fornecedor que contribui com um conceito BIM ou com uma solução melhor. Então, esse valor é enxergado. Não garanto que você vai conseguir repassar 100%, mas parte desse investimento você repassa sim, consegue, e no longo prazo, o objetivo é, como o Matheus falou, a gente ter o payback desse investimento. Que empreender é isso no final, né? Eu falo que empreender não é abrir o CNPJ, você vai empreender sempre, você está empreendendo o tempo todo. Quando você abre um negócio, você não tem cliente, você não tem nenhuma receita, mas você tem que comprar computador, você tem que alugar a sala, você tem que comprar software, tem que contratar time, você faz sempre investimento primeiro. Sempre que você quiser ter alguma coisa, expandir o seu negócio, você precisa primeiro investir para depois ter o retorno. E investir em inovação é a mesma coisa. Não, excelente. E de fato é uma visão que é, é desafiador encontrar uma visão parecida aqui dentro de mercado que é tão conservador quanto o mercado de engenharia, né? Eu acho que esse ponto de vista aí é o que destaca a RM mais aí como uma das referências, não somente de BIM, mas de inovação como um todo, né? Inovação de projetos. E tem muita coisa para fazer ainda, viu, André? Tá só no começo. Uhum. Não, legal. O Gerson aqui ele colocou um outro questionamento. E quanto ao tempo de entrega em projeto? Ele está falando aqui, o Zimbinho, o tempo de entrega é muito maior. Na verdade, não, quem dera fosse, viu, Gerson? Porque os cronogramas que a gente recebe dos clientes são iguais ou menores. Não, na verdade, assim, eu entendo o que ele está falando, porque você tem, de fato, um trabalho manual, um tempo gasto maior do funcionário dentro daquele projeto. Isso sim você teria, mas é justamente por isso que a gente desenvolveu todas essas programações, essas automatizações, né? Porque seria inviável para a gente partir de um software que já fazia as coisas de maneira automática para um software em que eu fizesse tudo manual. Meu tempo de projeto ia dobrar, o custo ia dobrar, não seria viável. Então, hoje a gente tem o mesmo tempo, falando assim, de maneira específica, para um projeto de alvenaria, a gente tem o mesmo tempo, ou às vezes até menor do que eu tinha antes. Para projeto de concreto ainda não, porque nisso o TQS ele é mais desenvolvido ainda. Mas não fica tão distante, não fica muito distante não, fica próximo. Mas assim, isso para nós, internamente. O cliente não nos dá um prazo maior para desenvolver o projeto, a gente se adequa aos cronogramas normais, às vezes até cronogramas mais apertados, porque o cliente por não ter esse conhecimento todo, né, de não saber exatamente como funciona, ele não entende que às vezes algo que é melhor ou entregável, mas também é mais complexo de produzir, né? Então, muitas vezes ele não entende. Então, os prazos que a gente trabalha são prazos normais de projetos, às vezes até mais apertados. Mas eu acho também, só para complementar, viu? Eu acho que é questão de tempo também para o mercado se adaptar, porque no primeiro momento é isso. A construtora chega e falou, quero fazer o projeto em BIM. E o prazo é o mesmo. Então tudo se mantém, ele só quer o BIM. Então ele precisa também de uma experiência para entender de fato os entregáveis, no caso ali os recebíveis, né? O que ele vai receber, como é que ele vai tratar aquela informação, o que ele vai fazer com ela e como é que funciona o fluxo novo daquele projeto. Então, para um próximo, ele já ia adaptando. Assim a gente espera, né, Matheus? Mas eu acho que a tendência é essa. Não, e já é o que a gente tem visto nos clientes mais maduros, né? Porque tudo é diferente. Por exemplo, Uhum. uma etapa de pré-executivo lá, que a gente está fazendo a compatibilização do projeto. Que no sistema convencional eu teria que entregar uma série de plantas para ele sobrepor e compatibilizar. Os clientes mais maduros já nem exigem as plantas para nós, eles exigem só o modelo. E eles compatibilizam via modelo. Então eu perco um pouco mais de tempo produzindo o modelo, mas eu ganho mais tempo entregando menos coisas também em determinada etapa. Isso para clientes que já tenham essa maturidade dentro do fluxo BIM, né? Exatamente. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a pessoas. Hoje é um desafio que nós aqui da FF passamos, a gente vê clientes também passando por essas dificuldades e também talvez vocês devam ter um cenário parecido. Hoje o mercado está com uma demanda muito alta de profissionais que tenham conhecimento em BIM. Sim. E aí hoje vocês trazem, né, todo
esse trabalho de capacitação interna, esse trabalho de desenvolver materiais, desenvolver procedimentos, desenvolver tutoriais e, e preparar essas pessoas para trabalhar conosco, para trabalhar no nosso time e depois ver o mercado assediando é um desafio muito grande, né? Como que vocês lidam com isso, né? Como que você, eu queria ver se vocês passam por essa situação e como que vocês lidam com isso. Bom, passamos. O Matheus acho que não vai querer responder essa pergunta, mas provavelmente ele recebe algumas solicitações aí por mês de emprego e tal. Mas a gente passa, lógico, a gente sabe dessa demanda por profissionais, a gente tem dificuldade em encontrar, a gente também quer, e é uma questão que a gente tem que encarar com naturalidade. Eu acho que isso faz parte, é muito mais caro para a gente não treinar, não capacitar o nosso time, do que treinar e perder algumas pessoas desse time, eventualmente, para alguma outra empresa. Mas eu acho que a gente tem que ir para o caminho da capacitação. Nessa, a gente puxa o mercado para cima. Uma hora a gente vai ter que capacitar, eu quero começar antes. E eu acho que segurar os talentos é um desafio nosso, de qualquer empresa, e aí tem que colocar uma série de coisas na balança, não só a questão financeira, é uma delas, mas também a questão de desenvolvimento profissional, crescimento, né, profissional, oportunidades, cultura, propósito, crescimento da empresa. Então, a gente tem isso muito forte na empresa também, de entregar até qualidade de ambiente de trabalho. Bom, para quem conhece nosso escritório, tem piscina de bolinha, tem mesa de sinuca, o pessoal é bem amigo mesmo. Então, eu acho que isso tudo é desafio, faz parte da empresa também, segurar o talento, mas acho que nunca deixar de capacitar. Acho que esse seria o caminho errado. Eu ia até frisar esse último ponto que você citou, Fernando, em relação ao ambiente de trabalho, né? Porque qualquer profissional, quando ele vai definir aonde ele quer trabalhar, ele vai em busca de uma satisfação profissional, em primeiro lugar, né? De fazer o que ele gosta, se sentir realizado profissionalmente, mas também de uma satisfação pessoal, né? E aí entram vários critérios e um deles é esse do ambiente, né? A RM tem um ambiente muito diferenciado, não só em termos físicos, assim, né? De, tipo, ter uma mesa de sinuca e tal, mas o Uhum. relacionamento entre as pessoas, essa questão de proporcionar treinamento, a abertura que você tem com os superiores, enfim, tudo isso pesa, né? E não só na nossa área de engenharia, falando especificamente de um profissional que trabalha com BIM, mas eu acho que em qualquer área isso é importante para você ter uma retenção de profissionais, né? A gente já perdeu pessoas, eu sinto na pele, porque muitas vezes é alguém que trabalha comigo, né? Então eu perco um braço, perco uma perna, mas a gente treina também numa velocidade legal. Então, às vezes eu perco um, mas já tem dois que já estão aprendendo. Nem sempre é uma conta simples, né? Porque às vezes eu contrato um cara que já tem 10 anos de experiência, eu não vou treinar o outro cara para ter a mesma experiência que ele em um mês, né? Óbvio que não. Então não é uma conta linear, assim, mas a roda gira, de alguma forma ela gira. Não, legal. Acho que poxa, é muito bacana como a gente se propõe aqui a trazer uma temática de BIM e a gente aborda a transformação como um todo, né? A gente fala de inovação Uhum. no mercado, a gente fala de pessoas, a gente fala de tecnologia, de processos num geral, e acho que o que vocês trouxeram hoje de conteúdo, a história da RM+, o processo que o Matheus passou aí por fazer essa implementação foi muito interessante, assim, eu gostei bastante aí de como que a gente conseguiu desenvolver o tema aqui hoje, queria agradecer aí a participação de vocês, e aí eu vou invocar aqui o Emerson para fazer o processo de encerramento. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Fernando, Matheus. Como o André já colocou aí no finalzinho, muito bom realmente ter essa palestra aí com vocês, né? Ter esse momento com vocês e ver como que a RM+ tem inovado, né, no setor imobiliário. Né? A gente costuma dizer, eu pelo menos costumo dizer, que para inovar é preciso ter ousadia, né? E vocês tiveram isso no começo lá da história de vocês, e a gente vê o quanto isso trouxe de diferencial. Então, olhar para aquele gráfico e ver um projeto em BIM, a evolução disso, né, ao longo dos anos, é uma resposta aí extremamente positiva, né, do quanto valeu a pena, do quanto tem valido a pena e do quanto esse esforço, né, de vocês inovar e trazer essa transformação aí para o setor, né, de engenharia é realmente relevante para o setor como um todo.
E falando em capacitação, falando aí, né, no quesito capacitação que a RM+, também sei que é muito importante, foi muito importante para o processo aí deles enquanto empresa ao longo dos anos, e já indo para o final, a gente só quer reforçar aqui com vocês o nosso presente exclusivo, tá? Então, aí, para os participantes do evento, a gente está aqui com os dois cursos, o curso de Introdução ao BIM e o curso de Implantação BIM, com 20% de desconto, tá? Utilizando aqui o código, o cupom BIMMONF4. Então, pode acessar aí o link das páginas, tá? Que a nossa equipe vai mandar aqui no chat. Usar o seu celular aí para ler o QR Code, ele já vai mandar você para a página do seu curso de interesse e realmente aí você vai poder se capacitar, né, poder se tornar um profissional cada vez mais preparado para o mercado, né, preparado para a mudança do mercado de hoje, né? A gente costuma falar que o futuro a inovação do futuro já vai ser amanhã, mas não, é hoje. A gente já precisa desses profissionais capacitados, qualificados hoje para realmente trazer a transformação e impulsionar a transformação digital para o nosso setor. Tá? Então, nosso curso de introdução ao BIM é com ninguém mais do que o Wilton Catelani, do BIM Fórum Brasil. Tá? Então, com certeza aí vai ter muita informação rica para quem for participar do curso, do treinamento, vai ter muita informação rica ali para vocês aprenderem junto com o Wilton Catelani. O curso de implantação ao BIM também traz o Wilton Catelani como um dos professores, né? E além do Wilton Catelani, a gente está com o Marcelo Nonato. Marcelo Nonato é coordenador de projetos de infraestrutura aqui da FF Solutions, e o Diego Faria, que é o nosso gerente de serviços profissionais. Então, temos aí gente de peso para realmente te capacitar, para realmente te acompanhar durante essa jornada aí desses dois cursos, tá? Então, aproveita, tá baratinho, tá com desconto, dá para parcelar. Então, realmente é um investimento que você vai fazer no seu futuro, na sua carreira, e que com certeza você vai colher aí grandes resultados. Reforçando a nossa agenda da semana que vem, a última semana aí do BIMONF, eu posso ler um A depois aqui no chat, não vai estar dando, não estamos na sala presencial, mas semana que vem, aí, a nossa última semana de BIMONF, estaremos aí com a CAD-BIM para falar sobre a importância da modelagem BIM em projetos de infraestrutura. Tá? Então, Marcelo Nonato também vai estar ali com ele, que tem uma ampla experiência aí no setor, na área, né, no segmento de infraestrutura. E teremos no dia 10, na quarta-feira, a palestra sobre fluxo BIM para projetos de instalações prediais. Tá? Então, nossa semana de encerramento aí no BIMONF com dois conteúdos aí super relevantes para você que é do setor GSC. Voltando aqui para o Fernando e para o Matheus, se vocês quiserem aí trazer alguma coisa para alguma fala, né, para poder encerrar esse momento, fiquem à vontade. Obrigado, Emerson. Não, na verdade, acho que a gente já falou tudo aqui. É mais agradecer realmente a oportunidade de estar aqui compartilhando a nossa experiência. Estamos juntos nesses objetivos aí de capacitar o mercado, incentivar o uso do BIM, porque quanto mais o mercado usa o BIM, melhor para a gente, melhor para quem vende isso, né? Então, já que a gente trabalha em BIM, a gente precisa de gente, cliente que compra, a gente precisa de gente para trabalhar com a gente em BIM. Então, é nosso objetivo, do nosso interesse disseminar esse conhecimento, compartilhar. E aproveito só para convidar quem está nos ouvindo aqui para seguir também a RM+. A gente tem os nossos cursos da RM Academy, então outros conteúdos também, a gente tem vagas em aberto. Para quem for de construtora, incorporadora, quiser trabalhar em BIM, um projeto estrutural em BIM, conte com a gente. Então no Instagram é RM Projetos, no LinkedIn, no YouTube, RM Projeto Estrutural. Estamos presentes até no Spotify, se inscrever lá, RMcast, vão encontrar também o nosso podcast e vai ser um prazer tê-los aí, atender vocês para qualquer necessidade. Obrigado mais uma vez aí, Emerson, André, pessoal da FF, foi um grande prazer, claro, a todos que estão nos ouvindo aqui. É isso, pessoal. Só agradecer também a FF pelo convite. Foi um prazer falar desse tema. Fiquem ligados aí na RM Academy, que a gente deve ter novidades em breve. E a RM está sempre postando bastante conteúdo, então seguir as redes que o Fernando falou e agradecer a todo mundo pela oportunidade, tá, gente? Um prazer estar falando sobre esse tema. Obrigado, pessoal. Fernando, Matheus, André. André vai falar alguma coisa? Pode falar. Não, e agradecer a participação. Boa, beleza. Então é isso, pessoal. Nos vemos aí na semana que vem, com a semana de encerramento de Fernando,
Fernando, Matheus, André, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Obrigado aí para todo mundo que esteve acompanhando a gente durante esse tempo, durante essa tarde. E nos vemos aí na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.